Olá, amigos e amigas do campo e da cidade, sejam muito bem-vindos a mais um Horizonte Agrocast, este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Eu sou o jornalista Guilherme Bica, falo direto dos estúdios da TV Santa Maria, nesse episódio que é o episódio de número 31. E antes de mais nada, cumprimentar o nosso anfitrião Pedro Rocha Marques. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Guilherme? Como é que está o amigo? Tudo tranquilo? Tudo em cima, tudo ótimo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem nos escuta e nos assiste. É uma grande honra começar mais um episódio número 31 do Horizonte Agrocast, projeto esse que muito nos honra, nos inspira e nos dá uma felicidade muito grande de poder trocar ideias e aprender com os nossos convidados e gerar conhecimento para quem nos acompanha. Muito bem. Vocês já viram o nosso convidado na tela, vou cumprimentá-lo também com o convidado especial de hoje, Guilherme Cunha Malafaia, ele que é pesquisador da Embrapa Mato Grosso do Sul e coordenador do Cicarne, vai ser responsável pelo tema de hoje, que é Carne Bovina 2040, tendências e estratégias para competir no mercado global. Como vai, senhor Guilherme? Tudo bem? Bem-vindo ao Horizonte Agrocast. Olá, pessoal, tudo bem? Guilherme, Pedro, ouvintes, é um prazer muito grande poder estar aqui batendo um papo com vocês aí, um tema tão caro aí para nosso agronegócio brasileiro, né? Perfeito. Então, antes da gente começar, propriamente dito, o nosso episódio número 31, eu quero, em nome da Pecuária PRM, cumprimentar os nossos parceiros. Diamajur Distribuidora, com logística própria de mais de 5.000 produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do Sul. Frigorífico Pinhal dos Irmãos Salvati Limitada de Santo Augusto, atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, São Borja e Santana do Livramento, com entrega em todo o Brasil. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional e importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados. Fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. MSD Saúde Animal, que tem como propósito melhorar o bem-estar das pessoas e a saúde dos animais. E Veterinária Marca e Sinal, a solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente. De Itaqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Pedro, as primeiras aulas do curso foram no último final de semana. Fala um pouquinho aí como é que foi a receptividade aí dos alunos e o que vocês estão planejando para os próximos módulos. Cara, foi muito legal, a honra, lotamos o curso, esgotamos as vagas, 45 pessoas de diferentes regiões do estado, o curso realizando, para quem não sabe, está sendo realizado em Alegrete, né? São 7 módulos. O primeiro módulo foi neste sábado com o professor Júlio Barcelos, onde ele abordou a parte de conceitos na pecuária de corte, indicadores produtivos e econômicos e um panorama de como, em função, inclusive, o tema das tarifas, né? Ou como essas tarifas vão afetar e estão afetando o mercado da carne bovina. E foi muito enriquecedor as discussões que tivemos lá. Então, muito legal poder trocar essa ideia. E agora, quem não pôde se inscrever nesse ano que vem terá mais. Ainda não sabemos a cidade, mas fique ligado nas nossas redes que terá informação. E para quem já está inscrito, se prepare que tem muita coisa boa vindo no curso aí. Quem está inscrito esse ano não perde nada esperando para as inscrições do ano que vem, porque o curso sempre muda, está sempre sendo atualizado, né? Inclusive, com certeza, depoimentos de alunos aí que já fizeram mais de uma vez o curso e sempre aprendem coisas novas.
Carne bovina 2040, tendências e estratégias para competir no mercado global. Eu tenho uma leve desconfiança do porquê desse tema, mas eu quero, por favor, Pedro, que tu explique para a nossa audiência e explique também por que o Guilherme Malafaia é o convidado para tratar desse assunto. Bom, Guilherme, primeiramente é para a gente entender, né, porque como a gente tem todos os perfis e profissionais que nos ouvem, né, de diferentes áreas, mas fazendo uma lente sobre o produtor rural, o pecuarista, é normal ele ficar muito envolvido na parte operacional, né, tratamento dos animais, planejamento da engorda, e um episódio como este, que é uma das missões do Horizonte Agrocast, é que cada episódio seja como um livro, né, que traga um aprendizado para quem esteja nos ouvindo, como quem está na cadeia da carne bovina pode se preparar para as mudanças que já estão ocorrendo, irão ocorrer, e como vai ficar as diferentes áreas da cadeia da carne bovina em função dessas mudanças. E ninguém melhor do que o Guilherme Malafaia, que é um estudioso do tema, numa instituição que já tivemos alguns entrevistados, convidados que tanto nos honram aqui, como o Vinícius Lamper, Danilo Menezes Santana. É uma instituição que admiramos muito e seguramente terão mais convidados para poder nos enriquecer com o seu conhecimento, de que é uma forma muito aplicada desse conhecimento e não tem por que a sociedade não fazer uso disso. Então, a justificativa é isso, é a gente entender que caminho e para onde vai essa pecuária até 2040, e o Guilherme Cunha Malafaia vai detalhar aos poucos depois os estudos que eles vêm fazendo e as conjunturas e as mudanças conjunturais que experimentaremos nos próximos anos dentro da cadeia da carne bovina. Perfeito, perfeito. Então vamos apresentar melhor o nosso convidado de hoje. Guilherme Cunha Malafaia é pesquisador da Embrapa Gado Bovina, também conhecido como Cicarne, referência nacional em análises estratégicas para a cadeia produtiva. É graduado em administração de empresas, mestre em economia rural pela Universidade Federal de Viçosa e doutor em agronegócios pela URGS. Atua há mais de 2 décadas com gestão de riscos e sustentabilidade na pecuária de corte. Já foi consultor do Banco Mundial e participa ativamente de projetos nacionais e internacionais voltados ao desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Horizonte Agrocast, senhor Guilherme Cunha Malafaia. E aí, eu já dou a deixa para o Pedro fazer a primeira pergunta e a gente começar, de fato, o episódio 31. Beleza. Guilherme Malafaia, é uma grande honra poder estar contigo, poder conversar, trocar ideia. E gostaria que, para quem não conhece o Guilherme Malafaia ainda, o Guilherme pudesse explicar um pouco a trajetória pessoal e profissional dele até chegar na Embrapa Pecuária Gado Corte, para que os nossos ouvintes e telespectadores possam conhecer melhor a pessoa do Guilherme Malafaia e sim depois a gente entrar no tema específico. A bola está contigo, Guilherme. Bom, gente, muito obrigado aí pelo convite, uma satisfação muito grande aí poder estar nesse espaço com vocês aí, conversando aí, como eu falei, um tema muito caro aí para o nosso agronegócio brasileiro, né? E a responsabilidade é grande de estar aqui, porque só teve gente de peso aí, colegas meus que tiveram no programa aí, né? O Danilo, o Vinícius. E o teu curso começou bem, Pedro, começou com o professor Júlio, então se começou com o professor Júlio, né, já botou o nível da régua lá em cima, já, né, responsabilidade para os que vêm, né, em seguida aí, e os alunos aí, né, foram brindados aí com, né, excelente conteúdo do professor Júlio, sem dúvida alguma, não tenho a menor dúvida disso. Bom, gente, eu sou natural de Bagé, né, família que tinha envolvimento com pecuária. Eu fiz toda a minha graduação de administração de empresas em Bagé, na Urcamp, e ao mesmo tempo que fazia minha faculdade, exercia, né, a função ali de auxiliar, né, o processo ali de gerenciamento de uma pequena estanciazinha que a gente tinha ali na Ramona,
uns 15 quilômetros perto de Bagé, trabalhávamos ali com gado de cria, e sempre tive esse gosto, né, já por questão, assim, familiar, assim, de trabalhar com pecuária, e da minha graduação eu acabei fazendo administração de empresas, mas com foco em administração rural, né, entender essa parte de custos de produção, de pecuária, custos de produção de lavouras de arroz, e nessa época eu fui estagiário na Embrapa Pecuária Sul, lá em Bagé, era orientado do professor Roberto Colares, né, que era meu professor na Urcamp e era pesquisador da Embrapa lá. E acabei fazendo e me gostando dessa área de administração rural e da área da ciência, né, e começar como bolsista de iniciação científica da Embrapa, assim, me deu um horizonte, me proporcionou ter uma visão de horizontes bem mais amplos, né, do que simplesmente fazer uma faculdade e continuar trabalhando ali num negócio que era familiar, né, e a ciência, né, me permitiu dar voos maiores, né, e eu fui para Viçosa, fiz meu mestrado em economia rural, trabalhando questões aí de cadeia produtiva, mas aí relacionadas a gado de leite. Depois eu voltei para Bagé, comecei a dar aula na universidade, depois que eu terminei o mestrado, fui para a Universidade de Caxias do Sul, fiquei 15 anos na Universidade de Caxias do Sul, né, trabalhando nos cursos de administração de empresas, de agronomia, no programa de pós-graduação em administração. Em 2010, nesse meio tempo, fiz meu doutorado na URGS, ali no período de 2004 a 2007, fui orientado pelo professor Júlio Barcelos, fui a primeira turma de alunos que ajudou a criar o Nespro, né, junto com o professor Júlio. Então, participamos aí de praticamente quase todas as jornadas aí do Nespro, né, e principalmente a primeira, né. E a partir daí, em 2010, eu fiz o concurso para a Embrapa, era uma vaga que era aqui para o Centro-Oeste, né, para a Embrapa Gado de Corte, e trabalhava essa parte a vaga era para trabalhar nessa parte de competitividade da cadeia da carne. E passei em primeiro lugar, e vim para cá, e faz 15 anos que estou aqui no Centro-Oeste, desenvolvendo meus trabalhos de pesquisa relacionados a essa parte de inteligência estratégica na cadeia da carne. Desde 2014, né, nós estruturamos aí o Centro de Inteligência, né, com uma estrutura dedicada a esses estudos aí de diagnósticos, de prognósticos do setor de carne bovina. E, paralelo a isso, né, atuando aí em programas de pós-graduação, atuei no programa da UFMS aqui em administração, hoje atuo no programa de pós-graduação da Uniderp, e atuando também em consultorias no Banco Mundial, enfim, fazendo vários trabalhos aí relacionados às cadeias produtivas agroindustriais, mais dedicado ao setor de carne bovina. Acho que era isso, Pedro. Muito legal. Guilherme, assim, me permite... Mas nunca perdi o vínculo com o Rio Grande, do Sul, sempre posto aí, vários trabalhos com o pessoal da Embrapa de Bagé também, meus pais moram em Bagé ainda, então sempre quando eu posso eu dou um pulo na Embrapa de Bagé lá, sempre tem projeto para poder ir a Bagé e ver meus pais com mais frequência, né? Imagino, porque o pessoal comenta, né, o gaúcho depois que sai do Rio Grande ele fica mais gaúcho ainda, né? Mais ainda. Sente mais saudade e tal. E Guilherme, baseado que é a pegada do nosso podcast, a gente aborda assuntos técnicos, mas também gosta que os nossos ouvintes e nós mesmos aprendamos com a experiência do nosso convidado. Uma curiosidade que eu tenho, falando natural de Bagé, fizeste sua trajetória, foste para Caxias, uma região bem diferente de Bagé, e depois hoje está localizado no Centro-Oeste brasileiro. Eu gostaria de te ouvir, assim, o que o Guilherme Malafaia precisou se adaptar, e hoje, o que são as diferenças de um rapaz, de um cara saindo lá de Bagé, poder ir para essas duas regiões aí, e hoje, no Centro-Oeste, o que foram os aprendizados do Guilherme nessa pequena trajetória? Uhum.
Bom, a primeira coisa é tu te adaptar, né? Eu trabalhava em universidade, né? E o ritmo da universidade é completamente diferente do ritmo de uma empresa de pesquisa, né? Sim. Que tu tem que fazer trabalhos mais aplicados, os resultados, as entregas, elas são mais aplicadas, tu tem que resolver problemas do mundo real, né? Então, acho que essa é uma primeira mudança. Então, já é uma mudança cultural, né? Dentro da academia, dos programas de pós-graduação, você tem um ritmo de trabalho, quando você entra numa empresa de pesquisa, o ritmo, as entregas, elas são diferentes, né? Tu vires para uma região, principalmente para um centro nacional de pesquisa de gado de corte, onde se tinha grandes referências, onde se tem, né, grandes referências na área de forrageira, na área do melhoramento genético, na área, né, de saúde animal, nutrição. Aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, né, como é que eu vou fazer a diferença, né, no ambiente onde, né, existem profissionais fabulosos nessa área de agrárias, né? Eu vindo na área de administração, da economia, né? Como é que eu posso achar o meu espaço, né? E fazer a diferença? Acho que esse era uma pergunta que eu tinha, né, para mim, e o receio que eu tinha de fazer essa mudança brusca, depois de estar 15 anos num lugar, né, e já com uma situação, né, definida dentro de uma universidade, com o meu espaço, né, alcançado, e aí tu virar uma página e começar a escrever toda a tua história de novo, né, uma página em branco, né. Ninguém quer saber, né, de onde é que tu veio, qual foi a tua história, tu está entrando aqui, tu está entrando do zero, né, e eu sabia, eu falei, aqui eu sou, né, mais uma chegando. Na época do concurso entraram muitos colegas, muitos pesquisadores, chegamos, eu acho que em 15 pesquisadores aqui dentro da unidade, e tudo claro, em cada área, logicamente, né, mas, enfim, eu falei, eu vou ter que escrever a minha história do zero de novo, né, e batalhei, pelejei, e consegui encontrar o meu espaço de atuação, mesmo num local onde, né, se predominava a discussão, né, em torno, né, mais das agrárias mesmo, né, veterinária, agronomia, zootecnia, enfim, acho que esse foi um dos grandes desafios. E aqui, acho que Mato Grosso do Sul, não sei se vocês já vieram para cá, Campo Grande, né? E graças a Deus tive a oportunidade. Teve uma gauchada medonha aqui, entendeu? Então, assim, tanto é que, assim, só para uma pequena amostragem, meu colega de sala é de Bagé, do lado da minha sala, meu vizinho de sala é de Bagé, então, né, o colega, o pesquisador Gelson Feijó, enfim, então, assim, tranquilo, a gente ainda está um pouco no sul ainda, né, Pedro? Sim. Ainda pega um friozinho, sempre quando sobe essas massas polar aqui, dá uma refrescada aqui, a temperatura vai para uns 5 graus, 4 graus, então dá para matar um pouquinho da saudade do Rio Grande do Sul, quanto ao frio também, né? E, logicamente, aprender todo o sistema de produção, né, completamente diferente, né, do que a gente é acostumado aí no Rio Grande do Sul, né, o sistema de produção, a questão do ter que fazer o pasto, que para mim era né, eu falei, como assim tem que fazer o pasto? Né, a gente é acostumado ao campo nativo aí no Rio Grande do Sul, né, aqui não, aqui tu tem que fazer o pasto mesmo, né, tu tem que fazer a pastagem, tem que fazer o manejo da pastagem, enfim, então foi todo um processo de aprendizagem para poder entender o novo local onde eu estava, mas foi muito válido, assim, porque hoje eu tenho uma visão, assim, bem mais ampla, né, do que é a pecuária de corte, né, Legal, Guilherme. Guilherme, assim, baseado nisso, que está localizado no Mato Grosso do Sul, conhece hoje bem o sistema do Centro-Oeste e por quê, né? Porque explica para quem não está ambientado com o cenário de negócios aí do Mato Grosso do Sul, por que hoje o Mato Grosso do Sul, junto com o Mato Grosso, hoje já também migrando um pouco a pecuária para a região norte também, não quer dizer que está diminuindo no centro-oeste, ao contrário, ela segue grande no centro-oeste e está migrando para novas fronteiras agrícolas no norte. Por que o agro se estabeleceu tão bem no estado do Mato Grosso do Sul? Olha, Pedro, logicamente você tem a escala, né, a quantidade de terras, né, é um estado muito grande. Antigamente nós tínhamos uma coisa só, era só Mato Grosso, né,
e aí depois, né, depois foi dividido aí os dois estados, e então você tinha grandes disponibilidades de terra para crescer, né, a pecuária dentro dessa região, né? No momento que a gente começou a domesticar, né, a terra que era muito infértil aqui no Cerrado, né, você proporcionou um avanço muito grande aí da agropecuária, né, primeiro aí entrando a questão da pecuária, depois já vindo, né, a agricultura, soja, enfim. Então você teve grandes escalas aqui, né, a questão do gado zebu, né, que se adaptou muito bem, a questão tropical, né, as forrageiras que foram desenvolvidas, isso proporcionou aí um avanço muito grande, né, da pecuária dentro dessa região do Centro-Oeste, né. Mato Grosso do Sul hoje deve estar em torno aí de 18 milhões de cabeças de gado, mas já chegamos a ter 20 milhões de cabeças de gado, né. Então, mas a gente percebe assim uma mudança, logicamente, claro, né, na medida que o custo de oportunidade da terra ele começa a se tornar caro, em função, né, da competição aí com outras opções, como grãos, como florestas, né, como cana-de-açúcar, enfim, né, isso começa, né, a diminuir a área de pecuária, o custo de oportunidade começa a ficar alto e você começa, quem tem indicadores de produtividade muito baixo, né, a conta não fecha, ele acaba arrendando ou vendendo essa área para a agricultura, né, e a tendência é cada vez mais, né, a pecuária ir subindo e a agricultura vem atrás ocupando essas áreas, né, mas você tem uma tendência de cada vez mais produzir mais carne e menos área, né, se tornar, acho que esse é o nosso grande desafio, de ser mais eficientes aí dentro dos nossos processos, né, e eu acho que Mato Grosso do Sul está caminhando muito por esse lado aí, né, de ser cada vez mais uma pecuária sustentável, né, utilizando aí essas ferramentas de sistemas integrados, produção de baixo carbono, enfim. Eu acho que é uma lição assim que o estado do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso também, eles dão aí para outras regiões, né. Muito legal, Guilherme. E Guilherme, assim, por exemplo, a gente entrando no tema, muito legal o conhecimento da tua trajetória pessoal, o reconhecimento de ter que escrever uma nova história quando vai para o Centro-Oeste, e nos deu um breve cenário da questão de como está o Mato Grosso do Sul e por que ele é hoje uma potência dentro do agro. Baseado nisso, Guilherme, como a gente sabe que os estados do Centro-Oeste e Norte, eles sofrem uma pressão ainda maior do que, por exemplo, nós, do estado do Sul, da região Sul, em relação à sustentabilidade, pressão ambiental, em função das atuações de muitas ONGs internacionais. Baseado nisso, eu gostaria de te ouvir sobre como tu enxerga, assim, que falaste que os produtores pequenos, com menor escala e principalmente menos eficientes, não somente pequenos, como esses produtores estão necessitando reorganizar dentro da porteira e até mesmo fora, para poder estar alinhado com as tendências que logo, um pouquinho mais aqui no programa, a gente vai abordar as tendências que vocês estudaram e apresentaram dentro do... Uhum. Bom, primeiramente, eu acho que sem organização é difícil, né, Pedro? Um pequeno produtor, né, onde ele adquire insumos em pequena escala, onde vende produtos em pequena escala, sempre ele vai ser um tomador de preço, né? Então, então isso remete a cada vez mais a necessidade dele ser eficiente na gestão interna do negócio dele ali, né? A produção enxuta, né? O custo baixo, né? O desperdício zero, né? A busca aí por novas tecnologias, né? Que permita aí dar avanços de produtividade. Então, essa é uma situação posta, né? Só que, muitas vezes, somente isso não basta, né? Não basta somente ele fazer a produção enxuta, né? Ele ter a eficiência ali no controle dos processos, né? Às vezes o problema, muitas vezes ele não consegue a margem de negociar a compra de insumo, ele não consegue ter um acesso, de repente, a um preço um pouquinho mais diferenciado na hora de vender o produto. Então, por quê? Porque ele está isolado, né? No momento que ele
consegue articular, né, as suas ações juntamente com outros do mesmo perfil, né, e aí vem movimentos associativistas, vem movimentos cooperativos, enfim, até mesmo movimentos informais de grupos de produtores, né, aí você parte para uma outra situação, né, de poder minimizar um pouco esse poder de barganha aí na hora de comprar e na hora de vender o produto que as indústrias têm, né. Então, acho que talvez assim, um dos grandes problemas hoje é você saber se relacionar, tanto para trás, tanto no antes da porteira, quanto depois da porteira, né, e logicamente, claro, a eficiência interna eu já estou colocando ela como obrigatória, necessária, né, do gerenciamento desse processo, mas basicamente saber se relacionar, né, e ter força para poder negociar, né, e talvez você só vai conseguir isso trabalhando de uma forma associativa, de uma forma colaborativa, né. Eu acho que esse é um dos grandes problemas que nós temos dentro do setor da pecuária, né, o pecuarista, a questão cultural dele muitas vezes dificulta, né, esses movimentos aí associativistas, né. Então, acho que apontar um ponto crucial aí de atenção, acho que seria isso, né, a importância aí de estímulo a essas organizações, né, mais colaborativas. Interessante. E como está o cenário hoje? A gente sabe que o estado do Paraná, por exemplo, é uma referência na questão das alianças, até que a gente estuda, eu tive a oportunidade de fazer o mestrado ali no CEPAM, tu fizeste o doutorado ali no CEPAM, né, Guilherme? E a gente pôde estudar as alianças mercadológicas, o quão eficientes elas são, mas o Mato Grosso do Sul, comparativamente com o Paraná, como é que está, já que falaste que é tão importante essa parte da colaboração, da relação de produtores com menor escala se unirem para poder ter escala e aí ter um poder de negociação maior, como é que está esse cenário hoje aí no Mato Grosso do Sul? Nós temos uma associação muito forte, que é a Associação dos Produtores da Novilho Precoce, então é um programa aí, uma associação que já tem, olha, acho que quase uns 20 anos já, né, que são muito fortes, muito organizados nessa questão de disseminação de conhecimentos, de estímulos a melhorias, a controle de indicadores, a negociações com o mercado, com a indústria frigorífica, enfim, é um case bem interessante, assim, de conhecer. Eu já trouxe algumas associações de Bagé, do Rio Grande do Sul, eu trouxe a Aproxima, acho que tu deve conhecer, aí já trouxe eles aqui uma vez para fazer um intercâmbio com o pessoal da Novilho Precoce. Eu tinha um trabalho muito forte com o pessoal da Aproxima, quando trabalhava na Universidade de Caxias, eu atuava também no campus de Vacaria, e tinha na verdade eu ajudei a construir participei do processo de construção da Aproxima, né, via Universidade de Caxias do Sul, dentro de um programa de redes de colaboração. Nós dávamos assessoria para eles. Então, assim, busquei fazer esse intercâmbio aí, sabe, o pessoal veio aqui, passou uma semana aqui, conheceu bem como é que funcionava. Temos a associação da pecuária sustentável também, do grupo de produtores do Pantanal, também, que está muito bem articulado, né? Mas como eu posso te dizer assim, são ilhas, tá? Esses casos assim são ilhas de associativismo, assim, sabe? Não é o que predomina, né? Tu vai encontrar ações que são isoladas, assim, sabe? Isso não é um movimento que tu pode generalizar dentro da cadeia da carne, né? Então, são. Fica, Guilherme, para nós, porque eu acho que a gente conhece, mas eu acho que é legal comentários, já que participaste do desenvolvimento da Aproxima, explica um pouco por que ela foi criada, que eu acho que muita gente que vai ouvir vai achar interessante e muitos nem sabem que existe. Para agregar valor ao processo de produção, né? Eu acho que muitas vezes o produtor e eles perguntavam poxa, a gente faz um trabalho de qualidade, a gente investe na genética, a gente tem um produto bom, só que a gente não consegue muitas vezes capturar esse valor, né? A indústria, na hora de tu negociar o produto com a indústria, tu acaba muitas vezes entrando na vala comum, né? Daquilo que
que é comercializado, né? Então a ideia foi justamente isso, né? Eles eram daquele grupo, né? A origem da Proxima saiu do CIT 120, né? Aquele centro de que pertence à Federacity, exatamente. Então, eles já tinham todo um ambiente ali de colaboração, de troca de experiência, de disseminação de conhecimento e tudo mais. O que a gente ajudou foi mais dar essa cara comercial, assim, no processo, sabe? E aí depois eles, né, avançaram e acho que até hoje são atuantes aí, não? Me permite dar uma detalhada e corrigir se eu estiver errado em alguma coisa, mas a Aproxima é a Associação dos Produtores do Campos de Cima da Serra. Está localizada ali na região norte do estado, entre Ipê, Vacaria, e o objetivo da criação dessa associação foi conseguir buscar ter um grupo de produtores, né, que já tinham um bom conhecimento interpessoal, conforme o Guilherme Malafaia falou, e o objetivo era ter uma constância de venda, e ao ter essa constância de venda, ter uma garantia, no caso, uma garantia de um bom preço para os donos desses animais. Com isso, eles verticalizaram essa cadeia, né, Guilherme, e passaram a entregar as carnes dos seus animais diretamente em pontos de varejos específicos. Seria isso, Guilherme? E aí, com isso, eles conseguiram agregar uma valorização, né, no preço, e, por consequência, o preço médio recebido pelos seus animais passou a ser maior do que a média de quem não participava dessa associação. Então, isso criou uma série de regramentos e tal, é o que se chama também no modelo, teoricamente, para quem já estudou isso, são as alianças mercadológicas, né? Então, para quem não sabe, a Proxima é um modelo, sim, de sucesso e duradouro no Rio Grande do Sul, e é interessante e quem quiser saber mais, é só digitar aí no site de pesquisa, vai ter mais informação, mas é uma ideia bem legal. A gente está falando do Mato Grosso do Sul, por o Guilherme estar lá, mas é importante saber que no Rio Grande do Sul já tem alguma aliança que até hoje dura, porque já tivemos algumas outras alianças no Rio Grande do Sul e, infelizmente, acabaram não durando, né, Guilherme? Nós escrevemos vários artigos científicos, Pedro, sobre o caso da Proxima, né? É só dar um Google aí que vai encontrar. Acho que no mínimo uma meia dúzia de artigos científicos nós escrevemos aí, relatando o caso da Proxima. Guilherme Cunha Malafaia vão achar uma série de conteúdos com fonte confiável, profundidade e bastante estudo. Aproxima com 2 Cs. Com 2 Cs juntos. Guilherme, vamos seguir então o nosso bate-papo, que está muito bom, a gente vai abordando temas muito legais. Comenta um pouco do Sicarne, por que o Sicarne foi criado? Detalhe, porque para ti pode ser tão rotineiro, mas para quem não está habituado, eu acho que toda ideia da Embrapa, ela sempre tem um fundo que a sociedade possa usar e muito aplicado. Comenta um pouco por que o Sicarne foi criado. Bom, tudo partiu da ideia do entendimento de que uma empresa, principalmente uma empresa que trabalha com ciência e tecnologia, ela precisa estar antenada no que está acontecendo dentro, né, da sua cadeia de produção, dentro do seu ambiente externo, e internalizar isso em termos de agenda programática, né? E nós não tínhamos esse processo bem definido dentro da Embrapa Gado de Corte, né? Então, o Centro de Inteligência da Carne, ele nasceu de um projeto de pesquisa, né, que visava justamente isso, estruturar um processo de inteligência que desse conta de poder captar sinais, tendências, desdobramentos do mercado de inovação e internalizar isso para definição, né, de agenda programática, que possibilitasse uma tomada de decisão mais assertiva dos stakeholders envolvidos no setor, que apoiasse, né, mais fortemente a elaboração de políticas públicas, né, e que a gente pudesse, né, tá entregando um serviço de inteligência, né, onde pudéssemos ter todos os dados e informações organizadas, sistematizadas e disponibilizadas de forma gratuita para todos que estão envolvidos dentro do setor, né? Então, aí desenvolvemos, a partir disso aí, todo o processo de inteligência. Basicamente, nós trabalhamos em 3 grandes linhas de pesquisa no Sicarne. Uma está relacionada a essa parte de ciência e inteligência de dados, tá? A outra relacionada a essa parte de diagnóstico e estudos de cenários, e uma terceira linha nessa parte de comunicação,
né? Então, todas essas três, elas são interligadas. Eu, para poder fazer estudos de diagnóstico de cenários, eu preciso, né, da outra parte andar, que é a parte, né, de ciência de dados, e para eu poder fazer os meus cenários, eu preciso, né, comunicar o que eu encontrei, e aí eu preciso de uma área dedicada à comunicação também, né, de como decodificar esse conhecimento científico e levar ele aí para a sociedade, né, da melhor forma possível, para poder se fazer entendido, né, e principalmente visando desmistificar, principalmente, esse processo de produção e consumo de carne bovina, né, onde a gente é tão metralhado aí diariamente, né, pelos nossos processos e hábitos de consumo, né. Basicamente é isso, Pedro. Muito legal, é um suporte, a partir dos dados, um suporte à informação, um suporte às tendências e um suporte para quem quer a informação adequada e mirar as tendências baseado num estudo retrospectivo do que já vem ocorrendo. Seria isso, Guilherme? Exatamente, a gente poder, né, ter todo esse levantamento de dados, ter um primeiro entendimento para poder ir para etapas posteriores aí de estudos mais aprofundados em termos de diagnóstico e de prognóstico, né? E a partir disso, essa elaboração desses cenários e o trabalho todo de levar todas essas informações, conhecimentos, né, de comunicar ele em vários canais dedicados, né, para os seus públicos-alvo. E, me corrige também se eu estiver errado, foi o Sicarni que desenvolveu aquele documento das megas tendências? Sim, foi um estudo bem, na verdade é o estudo Visão 2040 para a cadeia da carne, né? Foi um estudo que foi elaborado do Sicarni juntamente com o Ministério da Agricultura, né? Que era justamente para fazer um estudo que apoiasse, né, as políticas públicas, né? E principalmente as agendas de P&D, né, da Embrapa. Então, foi um projeto financiado tanto pela Embrapa quanto pelo Ministério da Agricultura. E do que, se puder, eu sei que é um documento enorme, a gente pode, inclusive, disponibilizar para os nossos ouvintes, se está disponível na internet, né, Guilherme? Sim, na página do sicarnes.com.br. Nós vamos colocar o link na descrição do episódio embaixo, para o pessoal poder acessar. E comenta um pouco do que o Guilherme Malafaia, como pesquisador, pôde aprender, identificar, e sabemos que não vai dar para abordar tudo, mas os principais pontos que gostarias de abordar para publicizar parte desse documento que eu já tive o acesso e li, achei muito bom, mas comenta um pouco, Guilherme, do que esse estudo e linkando com isso que a gente já vem falando de as tendências, né, para que as fazendas sejam mais competitivas, o que foi mapeado nesse estudo, por favor. Foi como, né, tu vistes no trabalho, e convido aí os ouvintes a acessarem o documento. Ele é um documento bem denso, né, onde a gente passou aí por todos os elos da cadeia produtiva, né, setor de insumos, sistema de produção, a indústria, varejo, né, regulamentação, né, e a partir disso elaboramos vários cenários. Foi um estudo feito baseado em especialistas, utilizando técnica Delphi. Nós consultamos mais de 160 especialistas para elaborar esses cenários, e aí você, né, logicamente tem milhares de cenários, né, você aplica métodos estatísticos e você tem milhares de cenários gerados, e aí você delimita, né, define, e no nosso caso a gente fez era o cenário mais possível de ocorrer, né, e a partir disso a gente define aí megatendências, né, que são aqueles fatores, né, muito fortes, presentes em praticamente todos os cenários, né, que tem o poder aí de impactar e transformar o setor, né. Eu não vou falar sobre todos aqui, né, porque a gente passaria a tarde inteira falando, né, mas nós elaboramos 10 mega tendências, né, dentro do estudo, né, mas basicamente, assim, acho que a gente pode hoje sintetizar. Esse estudo foi feito em 2020, né, nós já estamos em 2025, muitas coisas já evoluíram, né, mais rápido do que a gente esperava, outras não, outras novas apareceram. Na época que a gente desenvolveu
esse estudo, finalizamos ele, né, a gente não tínhamos nem a pandemia, né, presente, então só a pandemia ela já mudou o mundo inteiro, né, então por isso a importância, né, da gente estar sempre revisitando, né, essas tendências, essas mega tendências, para ver, né, o calibre, né, de quão longe ou quão perto nós estamos delas, né, daquilo que foi idealizado, né. Mas basicamente, assim, eu vejo 4 mega tendências fundamentais, né, a sustentabilidade e o baixo carbono, né, que já estão mudando exigências de compradores e abrindo mercados premium aí diferenciados, pagando um preço plus aí pelos produtos. Uma outra mega tendência é a questão das mudanças do consumo, né? Acho que com mais foco em qualidade, bem-estar animal, história do produto. Eu acho que o próprio período de pandemia por qual passamos, eu acho que isso fortaleceu, né, essa preocupação aí com o consumo, principalmente com essa questão de bem-estar animal, né, qualidade, sanidade, bem-estar animal, a origem do produto, né, a rastreabilidade desse produto, né. Acho que uma terceira mega tendência seria a questão da digitalização e aí o uso de inteligência artificial, né, para poder monitorar rebanho, pasto e mercado em tempo real, possibilitando aí ter tomadas de decisão mais assertivas, né. E uma quarta seria a questão de transformações aí no comércio internacional, com novos acordos e barreiras não tarifárias, né? O que a gente está vendo aí hoje, né, essa mudança geopolítica, né, esse rolo aí com os Estados Unidos, né? Então, acho que basicamente essas 4, mas a sustentabilidade e a digitalização são, sem dúvidas, que terão mais impacto imediato, sabe? Porque já definem acesso a crédito, contratos e até imagem do produtor no mercado. E aí, em virtude disso, Guilherme, falaste tanto da sustentabilidade, a gente já vem ouvindo a discussão, o produtor se adequando com isso, buscando ter as diretrizes que cada país tem como sua lei, o Brasil e as regiões do nosso país também, mas a parte da digitalização gostaria que se pudesse, vamos dizer, detalhar um pouco mais, a gente sabe, falaste também desses acordos que estão ocorrendo, a gente sabe que está ocorrendo uma grande mudança, né, em vez de globalização, muito protecionismo dentro dos países, né, e isso em função de também muitos acordos geopolíticos e convenientes para cada país baseado nos seus interesses. Então, gostaria de te ouvir e ver como uma fazenda para ser competitiva, né, e buscando essa competitividade, aonde a digitalização vai poder auxiliar ela e onde o produtor pode buscar esse acesso à digitalização para que a fazenda esteja alinhada, a fazenda e a granja, a agricultura, como todo o sistema de integração lavoura-pecuária, possa fazer uso dessa tendência e dessas ferramentas que estão vindo aí, principalmente a IA, né, muito dentro da nossa sociedade. Tá. Vamos separar por blocos aí a resposta para tuas perguntas, tá? Botou tanta coisa aí nessa tua pergunta aí que eu não sei nem por onde eu começo, Pedro. Mas vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, competitividade, tá? Foi a primeira palavra que tu falou, né? Competitividade. Bom, competitividade hoje o que é? É você entregar um custo eficiente, uma qualidade consistente e você poder atender rapidamente às exigências de mercado. Não adianta nada eu produzir mais se não for aquilo que o cliente valoriza, né? Então, a gente já começa por aí, tá? Então, se a gente pegar exemplos internacionais aí sobre competitividade de carne, né? A Austrália, por exemplo, investiu em marketing unificado e rastreabilidade nacional. O Uruguai, ele construiu aí um rebanho 100% rastreável, né, e tipificado, né? Os Estados Unidos, eles trabalham com eficiência logística e com segmentação de mercado. Então, tu pode ver que cada um tem
né, o seu ponto forte ali que ele explora em termos de competitividade, né? Bom, então a gente olha, e o Brasil, né, qual seria, né, os nossos pontos fortes aí para a gente poder alavancar a competitividade, né? Bom, primeiro, eu acho que intensificação sustentável aí com manejo de pastagem e integração lavoura-pecuária. Eu acho que isso é fundamental aí para o nosso futuro, né? Melhoramento genético aí alinhado, né, com o mercado-alvo, com aquilo que se quer produzir, né? O uso de indicadores econômicos e ambientais para orientar decisões. Eu acho que esses 3 elementos aí são ações prioritárias do Brasil aí para a gente poder ter mais competitividade, tá? Bom, no caso do produtor, né, para ele ser mais competitivo, né, utilizando as tecnologias digitais que elas estão aí, né, ou as tecnologias de uma forma geral, até, Pedro, não vamos nem simplificar, vamos colocar, né, como é que o produtor pode usar, né, essas ferramentas para melhorar decisões, né? Então, vamos imaginar assim, na pecuária a gente tem os riscos econômicos, como volatilidade de preço, por exemplo. Temos riscos sanitários, temos riscos climáticos e até riscos reputacionais, né? Se eu vou fazer um desmatamento na minha fazenda, enfim, ilegal, etc. e tal, né? Bom, no momento que eu tenho ferramentas de gestão, né, apropriadas para poder fazer essas análises de cenários, né, análise de seguros rurais, redes de preço, geotecnologia para poder monitorar clima e pastagem, especificamente, eu já estou aí dentro de um outro patamar, né, usando ferramentas onde talvez, né, a questão da inteligência artificial ela possa aprimorar, né, esses ferramentais para que eu possa tomar, fazer análise e tomar decisões mais assertivas, né, dentro desses cenários aí, desses elementos aí que eu falei. Um exemplo prático, tá? Produtores que travam preço garantem margens mesmo com quedas de mercado, né? Mas no momento que eu tenho ferramentas de inteligência artificial que podem me fazer análises mais assertivas ou que me ajudem a fazer análises mais assertivas, show de bola, né? Outra coisa, né? Se eu tiver geotecnologias, por exemplo, onde eu possa monitorar índice de vegetação via satélite, ajustar a taxa de lotação antes que uma seca comprometa o pasto, por exemplo, né? E onde a inteligência artificial vai estar embarcada nisso. Poxa, isso me adianta uma barbaridade, né? Então, tu vê que já tem vários elementos aí, né, que eu posso... várias ferramentas que já existem, mas com o aprimoramento da inteligência artificial podem, né, me gerar melhorias, né, de análise, de interpretações, né, e, consequentemente, aí de tomada de decisões. Mas o ideal é que cada produtor tenha um mapa de risco, né, e o risco da minha propriedade vai ser diferente do risco da tua, vai ser diferente do risco do Guilherme, né? Eu acho que esse que é o mais importante, que a gente precisa ficar antenado, né? Que cada produtor ele tem o seu mapa de risco, né? E a partir disso aí ele vai avaliar a probabilidade, o impacto e qual o plano aí de mitigação para cada um desses riscos aí, né? E para a gente poder identificar riscos e oportunidades com precisão, a inteligência estratégica aí é fundamental, né? E a inteligência estratégica a gente utiliza muito aí essa questão da inteligência artificial para isso. Eu acho que assim, pegando tudo que tu perguntou, tentando fragmentar, aí eu acho que seria mais ou menos nesses blocos aí de resposta, Pedro. Não, e foste muito didático, Guilherme, então me permite avançar e claro, contextualizar num tema para quem nos ouve, nos assiste, comentaste dentro da sustentabilidade, né, que o caminho da intensificação e a integração lavoura-pecuária é um caminho sem volta. Baseado nisso, a gente sabe que com a intensificação, nada mais é do que a gente passar a andar mais rápido. Se estivesse dirigindo, eu estou saindo de 20 km por hora para andar 80 km por hora. A partir de um sistema extensivo versus um sistema semi-intensivo, o volume eu por andar mais rápido, o volume de tomada de decisões no qual eu tenho que tomar, ele é muito maior no final do dia.
porque eu ando mais rápido, eu preciso decidir mais, e por consequência, um erro também vai impactar muito mais no meu sistema de produção quando eu tenho um nível de intensificação. Além disso, o nível de intensificação, ou seja, a necessidade de intensificação em função do custo de oportunidade da terra, que também comentaste no início, da pecuária ter outras atividades competitivas, como seja plantação de eucalipto, seja soja, seja o milho, seja cana, eu preciso fazer um uso eficiente dessa área, um uso eficiente e sustentável. Baseado nisso, também ficou muito claro e muito interessante a questão de que, bom, eu vou ter que andar mais rápido, eu vou ter que decidir mais vezes, mas a gente sabe que o ser humano é o mesmo, né? No caso, ele estuda, busca ter um suporte teórico maior, mas tem uma capacidade. Então, eu vou usar o ferramental tecnológico disponível, que vem sendo criado e disponível, para poder me auxiliar nesse monitoramento e que a minha decisão passe a ser mais assertiva. Que, junto com isso, buscando minimizar esses riscos, e aí sim, a partir de intensificação adequada, tendo sistemas de monitoramento e mitigando os riscos, eu posso sinalizar para o meu consumidor, porque esse negócio da carne ele só existe porque tem alguém que come, né? E quem come quer ter segurança no produto que está sendo comprado, então é necessário que a gente tenha uma inteligência estratégica nisto. Então foi muito assim, embora eu tenha feito uma pergunta ao segmentares, para mim ficou muito claro, e deixo à vontade se quiser complementar alguma coisa nessa pequena linha de raciocínio que fiz, Guilherme. Bem assertivo aí em discorrer aí sobre esse processo de inteligência e a necessidade dele, né? Eu acho que a gente tem que entender, só fazendo como complemento, né, que hoje, Pedro e ouvintes, os dados, né, eles estão no centro da tomada de decisão, né, moderna. Eles vão desde informações sobre o manejo reprodutivo até custos, retornos sobre investimentos, indicadores ambientais, a pegada ambiental do teu sistema de produção, né? Então, acredito que, né, você precisa estar cada vez mais preparado para poder manejar, né, essa grande quantidade de dados, né, que você tem hoje em dia. Né, eu acho que aí essas ferramentas de inteligência artificial, elas nos ajudam muito, né, a poder trabalhar aí com esse grande volume de dados, né, que a gente tem, e a tendência é que isso se intensifique ainda mais no momento que a gente começa a partir para fazendas inteligentes, né, baseada em conectores, né, fazendas praticamente semi-autônomas, né, onde os processos eles podem ser robotizados. Se a gente for pegar gado de leite, por exemplo, né, essas empresas são praticamente quase todas robotizadas, o processo, né, de lidar com as vacas, de fazer ordenha, né. E acredito que a pecuária ela tende a ir para esse mesmo caminho, né? Principalmente questão de confinamentos, por exemplo, né? Praticamente quase todos automatizados, robotizados, né? Os sistemas de produção com conectores, né? O espaço, né? De campo mais eficientemente ordenado para te possibilitar esses processos todos, né? A gente tem uma tendência muito grande aí de falta de mão de obra, né? O apagão de mão de obra na pecuária, no agronegócio, como de forma geral, ele é presente e tende a se intensificar cada vez mais. Então, a gente tem que ir para o caminho né, desse processo de automatização, robotização, né? O uso de drones, peão, robô, balança de passagem, coxos, né, automatizados. Então, acho que o caminho é esse, não tem muito, né? Eu acho que o gaúcho a cavalo no campo de poncho e batendo espora, a tendência é isso ser uma coisa bucólica, né? Mais adiante, né? A gente lembrar disso de um saudosismo, né? Mas a tendência acho que é cada vez mais a gente robotizar esses processos aí, sabe? Sim, muito interessante, e me permite comentar sobre isso. Pode parecer algo
para muita gente utópico que o Guilherme está falando, mas na verdade por isso a intenção desse episódio é realmente provocar e refletir sobre o que vai acontecer daqui para frente, porque as mudanças estão ocorrendo muito rápido, né, Guilherme? Então pode parecer que quem está numa fazenda, e hoje aqui estou gravando esse episódio dentro de uma fazenda no interior de Alegrete, imaginar isso há 15 anos atrás era impossível, né? Então, conseguir gravar numa fazenda no interior, a 40 quilômetros do município de Alegrete, a gente conseguir ter essa oportunidade, mais informação está sendo gerada para a gente gravar esse episódio, mais conhecimento está sendo gerado, quantas transações são feitas numa fazenda hoje em função de ter internet na fazenda, né? Posso vender um gado sem precisar me deslocar, posso comprar um lote de gado sem me deslocar. Então, isso sim é parte da digitalização, são algumas mudanças que eu convido para refletir antes de pensar e dizer, os caras estão falando uma bobagem, não vai ter robotização e tal. Volta para 15 anos atrás e vê se a fazenda que você trabalha hoje era gerida como está sendo gerida hoje, as mudanças que se tem. E acho que cabe aqui um parênteses, né, Guilherme? Que é importante a gente falar que a gente falou da intensificação, velocidade, tomada de decisão, necessidade de mão de obra, mas é importante, eu acho que é um caráter do Horizonte Agrocast também, cabe a gente dizer que a intensificação, quando bem planejada, ela é amiga do meio ambiente, né, Guilherme? Porque com isso se mitiga um pouco mais, e gostaria tu, como pesquisador, que ratificasse isso que eu estou falando, para que fique muito claro para quem não é do agro, e a gente tem ouvintes que não são do agro, para entender que o caminho que está se propondo para a pecuária assim, é um amigo que vai andar do lado e ser sinérgico para o nosso meio ambiente, e não competir com ele. Exatamente, a pecuária ela faz parte da solução, né? Ela não é o problema, ela faz parte da solução, né? No momento que a gente consegue, dentro do ciclo pecuário, também se fazer o sequestro, né, de carbono, né? E, logicamente, claro, quanto mais a gente intensifica a produção, quanto mais cedo os animais vão para abate, menos emissões, né, que eu vou estar incorrendo aí por estar esse animal vivo dentro de um sistema de produção. E aí eu preciso fazer as contas, os balanços, logicamente, porque intensificar, vou precisar, né, dar mais insumo para esse animal, isso tem um aumento também de pegada, né, mas enfim, né, o que interessa é que eu não vou precisar desmatar, derrubar um pé de árvore, né, para aumentar a produção de carne no Brasil, né. No momento que, se a gente pegar a nossa média nacional aí de 1,2 cabeça hectariano, né, eu tenho a capacidade de dobrar essa taxa de lotação somente com pequenos ajustes aí dentro do sistema de produção, né. Então, um manejo de pasto, recuperar um pastinho degradado, dar um salzinho proteinado ali para o animal, né, usar um tourinho ali de melhor qualidade, né, fazer controle sanitário. Então, assim, com pequenos ajustes, com boas práticas de produção, e isso não sai caro, né, muito pelo contrário, né, eu consigo ter resultados e que vão me proporcionar uma produtividade maior, né, sem precisar estar avançando em áreas de floresta. Acho que esse é o grande recado, né, que produtividade e sustentabilidade, né, eles não são conceitos antagônicos, né, eles são conceitos complementares, né. Eu posso produzir e conservar, né, e gerando possibilidades aí de inclusão, né, e captura e agregação de valor no sistema produtivo, inclusão de produtores e manter esses produtores na atividade, né, e gerando valor. Tem que frase, Guilherme Bica? Produtividade e sustentabilidade não são antagônicos, né? Coloca os minutinhos ali, registra, vai ser um... Fantástico, Guilherme Malafaia, muito bom. O caráter, além de ampliar o horizonte, trazer conhecimento, trazer informação adequada, e tu, como estando numa instituição como a Embrapa, vai com um selo de qualidade a mais nessa informação, né? E isso é muito interessante a gente poder ter essa oportunidade dessa conversa. Eu queria, se tu me permitisse, fazer uma pergunta. Vai que a bola é tua. Pergunta de jornalista. Não é pergunta de quem entende de produção rural. A respeito do tarifaço do Trump
do pacote que o governo Lula liberou agora em resposta ao tarifaço, mas mais do que isso, tem uma espécie de senso comum ou de consenso geral, não sei como eu chamaria isso, de que vai ser bom o tarifaço. Já ouvi gente dizer isso, que o tarifaço vai ser bom porque isso vai fazer com que os preços da carne caiam para o mercado interno. Claro que não é a pauta também, não, imagino que não seja a tua especialidade, mas como que tu está observando tudo isso que vem acontecido em relação à pecuária de corte? Ele é um assunto sensível, né? E acho que sempre se posicionar, a gente precisa estar muito bem informado sobre o que está acontecendo, né? E para não correr o risco aí de estar dando chute, né? Tem muita gente dando chute por vai subir, vai descer, vai cair, vai aumentar o preço da arroba, vai descer. Enfim, eu não, principalmente por estar numa instituição, né, que a gente tem que ter muito cuidado com o que fala, né, porque qualquer coisa pode ser, né, a Embrapa falou que ia subir, e aí, então, o que eu não fugindo da pergunta, tá, mas talvez dando uma outra conotação para ela, né, eu acho que a gente tem como estratégia, né, de país, a gente tem que consolidar e ampliar mercados, né? Não sei o que vai acontecer com essa situação dos Estados Unidos, né? Então, desde que o Trump entrou, quantas mudanças já teve, né? E bota a tarifa, levanta a tarifa, e tira a tarifa, e posterga e implementa, enfim, acho que tem que esperar para ver o que vai acontecer aí em cenas dos próximos capítulos, mas eu acho que é fundamental, né? Isso como estratégia para o país, né? Eu acho que a gente manter e ampliar mercados, né? Hoje, se a gente pegar a China e Estados Unidos, são os dois principais, né, compradores da nossa carne, né? A China leva praticamente 50% do que a gente exporta, né? E aí só né, fazendo o papel do advogado do diabo, né? E vamos imaginar que se esses tarifaços todos fosse a China que estivesse colocando para o Brasil, olha o tamanho do estrago que isso seria, né? Nos Estados Unidos ali são 200 mil toneladas, se eu não me engano, por ano, em torno disso, isso que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Daqui e dali se consegue ajustar, mas olha o tamanho, né, que a gente tem de exportação para a China. Então, isso mostra assim, a importância da diversificação, né, para o tombo, quando acontece um evento, o tombo não ser tão feio, né? A gente teve aquele exemplo, né, de 2 anos atrás, da suspeita de vaca louca, né, que a China freou a importação de carne brasileira. Isso criou um baita de um alvoroço no mercado, na cadeia, porque é um volume grande, um volume considerável, né, que faz um estrago grande mesmo dentro do setor de exportação, tá? Mas eu acho que assim, o Brasil aí hoje tem aí mercados muito interessantes aí que o Brasil pode explorar, questões de México, Indonésia, Japão, Vietnã, Turquia, Coreia do Sul, né, que são grandes, pagam bem. Japão, bom, paga um preço premium por carne, a gente ainda não conseguiu acessar, está em processos de negociação avançadas, mas é um mercado, né, que muita gente gostaria de estar no mercado japonês, né? A questão da diplomacia agropecuária e imagem institucional do Brasil, eu acho que é fundamental em termos de estratégia para o setor, a gente saber negociar, a gente saber valorizar a nossa imagem institucional de um grande produtor de carne, né? E a intensificação com lavoura pecuária, genética e suplementação, né? Não adianta a gente fazer todos esses movimentos se a gente não avançar, né, nesses processos aí de ter um produto cada vez mais que atenda essas necessidades de mercado, né? Importante essa questão do mercado, isso qualquer mercado, né? Não é só a pecuária. Qualquer mercado nunca depender de um só fornecedor, de um só mercado. Isso é básico de qualquer setor da economia, né? Então, como o que o Malafaia comentou, essa pergunta que fizeste, Bica, foi muito interessante, porque assim,
que acontece na aula, inclusive, do curso, o professor Júlio falou, e a gente já vem estudando para que as pessoas entendam. Cada 100 gramas que é vendido de carne para os Estados Unidos, 900 gramas fica no mercado interno, né? Então, a cada 1 quilo que é vendido de carne para os Estados Unidos, 100 gramas somente vai para os Estados Unidos e 900 gramas fica no mercado interno. O que os Estados Unidos foi muito importante para o negócio de carne brasileira? Foi que um trabalho de país e da ABEC, junto, um dos líderes foi o Antônio Camardelli, gaúcho, que conseguiu encontrar os destinos que pagam melhor por cada parte do boi, né? Seja traseiro, vísceras e dianteiro. E os Estados Unidos é um mercado comprador de dianteiro, um mercado em grande quantidade e paga valor. Bom, isso permite que a precificação da indústria para o produtor rural, né? Bom, então o que acontece? Agora está em função dessas tarifas e está se readequando esses preços, a indústria está vendo os preços que pode pagar, o mercado já estabilizou aqui no Rio Grande do Sul, Guilherme Malafaia. Semana passada estabilizou o preço e esta semana voltou a subir, né? E acredita-se que normalmente em julho a gente tinha os maiores preços aqui no Rio Grande do Sul, a exemplo de janeiro, e o mercado já está se acomodando, ou seja, já se precificou esse risco e aí a tendência é que agora se acomode. Sobre a questão de ter carne barata, é importante a gente comunicar para quem não é do meio. O que acontece? Se a carne... É só a gente olhar o que aconteceu na Argentina, né, com o sistema Kirchner. Se buscou... A Argentina tinha o maior consumo per capita de carne bovina no mundo. Aí o que o governo Kirchner pensou? Eu vou barrar as exportações e, ao barrar as exportações, essa carne que é para fora vai ficar no mercado interno. Aí eu vou ter carne barata disponível para a população. Só com isso que aconteceu? Diminuiu o preço pago ao produtor. Ao diminuir o preço pago ao produtor, deixou de ser interessante produzir carne bovina. E a Argentina, que estava entre terceiro ou quarto maior exportador de carne bovina há 15 anos atrás, chegou a sair das estatísticas de exportação bovina porque não tinha carne para cumprir os contratos, né? Então é importante a gente entender que a venda de carne bovina é um negócio, embora seja um alimento, é um negócio, e quem produz ela precisa ter margem para seguir no negócio. Se não tiver margem, não tiver resultado, não vai seguir no negócio. Apenas fecha essa linha de raciocínio e agora acho que podemos ir para as considerações finais, né, Guilherme Bica? Exato. Deixa eu só complementar, Pedro. A carne boa e barata ela não existe nem na Disneylândia, né? A produção de carne bovina não é um bem público, né? Ela exige investimento, o produtor ele está sujeito a riscos que muitas vezes são inimagináveis na mente do consumidor, né? Então acho que fica esse recado aí, né? Então, abordamos assim, a nossa audiência pôde conhecer melhor o Guilherme Malafaia como pesquisador, todo o trabalho que está sendo feito na Embrapa, informações muito interessantes. E aí deixamos à disposição agora para dar a tua mensagem final sobre tudo que a gente conversou. Acho que essa parte final foi fantástica aí, a gente conseguiu abordar muito bem cada um dos temas. Deixo para ti, Guilherme, já te agradeço pelo tempo e participação. E gostaria de te ouvir aí as considerações finais sobre esse tema de como vai ser esse mercado da carne até 2040. Tá bom, eu de antemão, já agradeço aí novamente o convite, com uma satisfação poder estar batendo um papo aí com vocês. Bom, se eu tivesse que escrever uma carta para o pecuarista em 2040, o que eu diria, né? Em 2040, eu vejo o Brasil como um líder global em carne bovina de baixo carbono, com cadeias integradas, né, com grãos, florestas, rastreabilidade total, né, e uma imagem positiva aí no mercado internacional. Acho que para chegar lá, a gente precisa agora investir em intensificação sustentável, digitalização, rastreabilidade e sermos mais assertivos em comunicar a nossa história. Acho que seria basicamente isso aí que eu teria como um recado final, Pedro.
Muito bom, Guilherme, muito bom. Bica, contigo. Perfeito. Muito bem. Obrigado mais uma vez ao Guilherme Malafaia por dividir os seus conhecimentos aqui com a gente, por essa conversa aberta, franca que ele teve conosco e com a nossa audiência. E assim eu encerro o Agrocast número 31 com o tema Carne Bovina 2040, tendências e estratégias para competir no mercado global. Fica aqui também o convite para vocês seguirem o Horizonte Agrocast no Instagram e no TikTok, através do @Horizonte Agrocast, e ainda no YouTube e no Spotify da Pecuária PRN. Deixem os seus comentários, deixem sugestões, críticas, porque toda quinta-feira tem episódio inédito e completo do Horizonte Agrocast, que conta com o apoio de Veterinária Marca e Sinal, Diamaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, Ouro Fino Saúde Animal e MSD Saúde Animal. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo episódio do Horizonte Agrocast, este que é um projeto da Pecuária PRM. Até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.